Por que a elite brasileira está escolhendo Cascais para viver? Você já percebeu como muitas pessoas bem-sucedidas parecem saber algo que o resto ignora? Pois é, enquanto a maioria ainda discute crise, trânsito e insegurança, a elite brasileira está fazendo escolhas ousadas e extremamente estratégicas. E uma dessas escolhas é Cascais, uma charmosa vila costeira perto de Lisboa, conhecida pela sua história como vila de pescadores e refúgio da realeza. Praias bonitas, como a da Baía de Cascais e Guincho, centro histórico animado, gastronomia rica em peixe e marisco e um ambiente cosmopolita que atrai turistas e moradores, sendo um destino popular para passeios de um dia ou estadias mais longas, oferecendo um mix de beleza natural, cultura e modernidade, com ligações fáceis a Sintra e à capital. O mais curioso não é apenas sobre luxo, mansões ou status, é sobre liberdade, segurança e clareza mental. Brasileiros estão descobrindo que é possível viver em Portugal sem abrir mão de conforto, criar filhos com tranquilidade real e até trabalhar em Portugal com foco, produtividade e qualidade de vida de verdade, algo cada vez mais raro nas grandes capitais. Agora, se você acha que isso é só para milionários ou gente fora da curva, vale repensar. O que poucos entendem é que conhecer Portugal profundamente, escolher o endereço certo e tomar decisões conscientes muda completamente o jogo. E é exatamente isso que você vai entender agora, ao descobrir por que Cascais virou o refúgio mais desejado da elite brasileira. Você já reparou como alguns endereços dizem mais sobre uma pessoa do que qualquer cargo ou título? Cascais deixou de ser apenas um lugar bonito no mapa europeu e passou a representar visão de longo prazo, inteligência emocional e estratégia de vida. Para quem pensa em viver em Portugal, esse CEP virou sinônimo de prestígio silencioso e escolhas bem feitas. Não é coincidência que tantos brasileiros em Portugal, especialmente empresários, investidores e artistas, estejam trocando São Paulo e Rio pela linha de Cascais. Eles entenderam que conhecer Portugal vai muito além do turismo. É sobre decidir onde viver melhor, criar filhos com mais liberdade e até redefinir a forma de trabalhar em Portugal sem viver no modo alerta. E aqui entra um ponto-chave. Cascais não grita luxo, ela sussurra inteligência. Quem chega percebe rápido que esse movimento não é moda, é tendência sólida. Mas o que realmente sustenta esse desejo começa antes das casas, antes do status. Começa pela localização. Agora pensa comigo, de que adianta luxo se ele vem acompanhado de estresse, distância ou logística complicada? Cascais acerta em cheio porque te coloca a cerca de 25 minutos de Lisboa e do aeroporto internacional, perto o suficiente para trabalhar em Portugal com eficiência, mas longe o bastante para desligar o modo sobrevivência. E há um detalhe que só quem vive sente na pele: o trajeto diário. A marginal, com o Atlântico acompanhando o caminho, muda teu estado emocional sem pedir permissão. Muitos brasileiros em Portugal dizem que esse percurso funciona como uma transição consciente entre trabalho e vida pessoal, algo raro hoje em dia. Mais interessante ainda é o impacto estratégico disso. Conheço empresários que fazem reuniões em Lisboa pela manhã e almoçam em casa, com vista para o mar. Conhecer Portugal sob esse ângulo te ensina que morar bem não é estar longe de tudo, mas exatamente no ponto certo entre acesso, silêncio e controle da própria rotina. Aqui é onde muita gente finalmente entende por que Cascais virou desejo e não apenas endereço. Não estamos falando só de casas caras, mas de projetos pensados para quem valoriza privacidade, estética e inteligência patrimonial. Condomínios como Quinta da Marinha ou Quinta Patino não vendem metros quadrados, vendem estilo de vida e proteção. Um detalhe que poucos percebem: muitas dessas casas são assinadas por arquitetos renomados, como Souto Moura ou Aires Mateus. Isso transforma o imóvel em ativo cultural e financeiro.
Muitos brasileiros em Portugal compram já pensando em longo prazo, unindo conforto imediato com valorização sólida, enquanto seguem a trabalhar em Portugal com mais clareza mental. E existe o luxo invisível: muros altos, terrenos amplos, silêncio absoluto e segurança 24 horas. É poder viver sem exposição, receber amigos sem preocupação e criar filhos longe do excesso de estímulos. Quando você começa a conhecer Portugal assim, entende que o imóvel é a base, não o fim da experiência. Aqui a rotina muda de verdade. Em Cascais, luxo não é ostentar, é escolher como você usa o tempo. Clubes de golfe como o Oitavos Dunes ou o Golfe do Estoril, ou clubes de tênis na Quinta da Marinha, Tênis do Estoril, são espaços onde decisões importantes surgem de forma leve, entre uma tacada e outra. Muitos brasileiros em Portugal usam esses ambientes para networking de alto nível sem estresse. E a natureza entra como professora silenciosa. Num dia você caminha pela Baía de Cascais, no outro sente a força do vento no guincho. Quem começa a conhecer Portugal percebe que o estilo de vida aqui ensina equilíbrio. Quer aplicar isso? Caminhadas matinais, menos agenda vazia e mais tempo consciente. Sem falar da Marina, que funciona como centro social sofisticado. Iates, bons restaurantes e conversas interessantes sem ostentação exagerada. Para quem quer viver em Portugal e ainda trabalhar em Portugal com saúde mental, essa dinâmica mostra que sucesso também pode ser leve. Chegamos ao ponto em que quase todo brasileiro suspira e diz: é por isso. Segurança aqui não é promessa, é uma realidade diária. Em Cascais, você anda tranquilo, volta tarde para casa sem medo e vive sem aquele estado constante de alerta. Para muitos brasileiros em Portugal, isso redefine tudo. Esse fator impacta diretamente a família. Filhos ganham autonomia, parques ficam cheios e a vida acontece mais ao ar livre. Portugal aparece consistentemente entre os países mais seguros do mundo. E quando você passa a conhecer Portugal de perto, percebe como isso melhora até sua forma de pensar. Some a isso escolas internacionais de elite, como St. Julian's, St. Dominic's ou Tazes. Muitos pais escolhem Cascais estrategicamente para formar cidadãos globais enquanto continuam a trabalhar em Portugal ou gerir negócios internacionais com tranquilidade. O mais surpreendente é perceber que você não começa do zero. Existe uma comunidade forte de brasileiros em Portugal, especialmente em Cascais, que facilita a adaptação sem criar isolamento. Você encontra sotaque familiar, serviços, médicos e restaurantes brasileiros de alto nível. Esse equilíbrio é poderoso. Você mantém identidade cultural enquanto evolui o estilo de vida. Muitos relatam que conseguem viver em Portugal com mais leveza, justamente porque não precisam escolher entre raízes e qualidade de vida. E o mais interessante é a sensação de pertencimento sem pressão. Cascais oferece estrutura de metrópole, segurança de vila pequena e conforto de resort. Para quem decide trabalhar em Portugal, isso gera estabilidade emocional e, com ela, decisões muito mais inteligentes. Depois de tudo isso, vale a reflexão. Onde você quer estar daqui a 5 anos? Continuar preso ao caos ou assumir o controle da própria vida? Viver em Portugal não é fuga, é estratégia, e Cascais mostra isso de forma clara. Então me diz, você vai apenas assistir ou vai agir? Se inscreve no canal, ativa as notificações e continua aprendendo como transformar seu jeito de viver, trabalhar e pensar em Portugal.